Curitiba é um dos exemplos mais famosos de transporte público no mundo. Hoje todo mundo fala de Transmilênio, de Trans não sei o que lá, mas é um negócio lá que começou em Curitiba nos anos 80, 90, que criou a lógica dos corredores de ônibus que todo mundo copiou. Então a gente pode começar primeiro conosco. Depois você pode ir para cidades como Bogotá, Medellín, Cidade do México, né? Você tem várias cidades nos Estados Unidos que é a meca dos carros, que estão investindo pesado em transporte público para fazer as pessoas utilizarem transporte público e abandonar carro. Londres, há milhões de anos atrás, fechou o centro da cidade, botou pedágio, botou um monte de coisa para forçar as pessoas a andarem de transporte público. Então, assim, não é novidade. Talvez seja novidade para a gente agora, mas faz 20, 30 anos que as pessoas estão tentando impedir a circulação do carro particular e melhorar o uso, né? Porque essas políticas em Europa e Estados Unidos, elas foram casadas com o transporte público. E as experiências latino-americanas também. Todo mundo está trabalhando na melhoria do transporte público para as pessoas abandonarem o carro. Óbvio que a gente volta de novo para a nossa sociedade consumista e sonhadora, que além da casa própria, eu faço 18 anos e eu quero o quê? Eu quero um carro. Então todo mundo quer um carro. Porque é status, porque é bacana, porque é um monte de coisa. Mas isso está mudando, graças a Deus. E não é porque carro é caro, porque gasolina é cara. Porque as pessoas estão descobrindo que não necessariamente ter um carro é legal. Você pode, dependendo de onde você mora, estuda e trabalha, você pode se locomover nessa cidade que te oferece boas condições de mobilidade. Então o grande desafio hoje são as cidades que ainda não oferecerem melhor mobilidade via transporte público. Porque eu também posso falar, oferecer mobilidade é fazer viaduto? Não, não é fazer viaduto. Não é melhorar as vias para passar carro privado. É você melhorar as vias para passar transporte público. Que ainda tem que ser subsidiado, que tem um monte de questão conectado, tem que ter aí relação, né? Toda a discussão tarifária. E aí vamos falar de hoje uma cidade que tem praticamente todos os modais de transporte, mas que não funciona, que é o Rio de Janeiro. Tem BRT, tem VLT, tem metrô, tem ônibus, tem barca e não tem integração tarifária. Eu vou sair da minha casa, vou dar um exemplo bem clássico. Eu moro em Niterói. Então eu pego um ônibus, eu vou até a barca, chego na barca, então eu paguei o ônibus, eu chego na barca, eu vou pagar a barca. Aí quando eu chego no Rio de Janeiro, antigamente eu tinha um terminal de ônibus, agora eu não tenho mais esse terminal de ônibus, agora eu tenho um VLT. Então agora eu entro no VLT, eu pago de novo o VLT vai me deixar no metrô, eu vou pagar de novo o metrô para chegar no trabalho. Eu andei de 4 modais de transporte público e eu paguei pelos 4. Se eu botar na ida e na volta esses 4, é meio tanque de gasolina. Então eu pego o meu carro, ou eu divido o carro, a gasolina com um colega e vou trabalhar, vou estudar. Até porque o pedágio da Ponte Rio-Niterói acabou de baixar e vale muito mais a pena. Então, como é que a política pública vai concorrer com isso? Ela vai concorrer quando eu tiver uma integração tarifária que me permite sair da minha casa lá em Niterói ou em São Gonçalo e eu ter uma integração do ônibus, da barca, do VLT, do metrô e do outro ônibus que eu vou pegar. Em vez de eu gastar R$30, digamos que eu gaste 10, mas 10 é menos do que eu tiver que botar gasolina e pagar o pedágio para andar na ponte. É isso que precisa ser solucionado e entendido. São políticas públicas que permitam que as pessoas larguem os seus carros em casa e utilizem o transporte público. Senão, todo mundo vai andar de carro. Ainda mais quando todo mundo está falando, vamos, né, usar transporte público, e o governo faz políticas de redução de impostos no carro e dá acesso a crédito, onde todo mundo faz o quê? Vai realizar o sonho da compra do carro. Então, assim, tem uma dicotomia também muitas vezes entre políticas econômicas para agradar setores da economia ou para fazer a economia girar com as necessidades cotidianas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E o que tem que fazer para você ou andar na cidade ou muitas vezes para morar na cidade. E aí, voltando para a questão da moradia. O que foi o Minha Casa Minha Vida? O anúncio do Minha Casa Minha Vida era uma política anticíclica
para resolver o problema da economia no país na época da crise lá da Europa e dos Estados Unidos. Então ela não era uma política habitacional, ela era uma política econômica, que tinha como solução construir casa. As pessoas gostam do que vem quando elas passam nos conjuntos do Minha Casa Minha Vida? Não, elas não gostam. Porque ela não era uma política de habitação, ela não era uma política urbana que estava sendo discutida. Ela não tinha essa preocupação. Ela tinha uma preocupação de gerar economia. Então, é o Tostines, né? O que você faz primeiro? E fazer essa integração e fazer as pessoas entenderem o que é mais importante é o X da questão para você melhorar a qualidade de vida nas cidades onde a gente mora.